Assisti o filme Elementos da Disney e vou te contar se vale a pena você perder o seu tempo com ele. Se você quer saber, vem comigo que eu vou te contar. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o filme Elementos. Será que vale a pena assistir? Tanta gente falou bem, tanta gente falou mal e nesse vídeo eu quero trazer a minha experiência sobre ele. Claro que pra mim não foi o melhor filme da Disney, eu adoro filmes da Disney e da Pixar, mas ele de longe não é um dos meus favoritos. Inclusive, se vocês quiserem que eu coloque, que eu grave um vídeo sobre os meus favoritos, comenta aqui embaixo que eu gravo pra vocês. Mas, diante da temática dele, eu acho que é interessante a gente conversar e às vezes vale a pena perder um tempinho para assistir. Fora que eu não sou daquelas que são adeptas a te colocar que você deve ou não assistir, que você vai perder tempo ou não. Eu acho que sempre é válido e que eu acho bacana você assistir até para você tirar suas próprias conclusões. Para quem não assistiu, eu vou trazer uma breve introdução do que o filme se trata, até para ficar mais fácil do que eu vou colocar aqui para vocês, do que o filme me trouxe e do que eu acho que ele tentou abordar. Ele se trata de uma cidade, a Cidade dos Elementos, e mostra a imigração do elemento fogo para essa cidade, da qual não estava nada adaptada para recebê-los. E eles foram morar na periferia, eles foram construindo a vida do zero, e aí teve aquela coisa de não se misturarem com outros elementos, até que a filha desse casal que imigrou para essa cidade se encontra com o elemento água. E aí, a partir disso, a história vai se transcorrendo. Muitas coisas acontecem, mostra coisas sobre a cidade, sobre essa questão da imigração, sobre a questão das diferenças, de como lidar com as diferenças, a segregação. Então, eu acho que a temática em si é muito legal, por mais que é trazida de uma forma bem leve, bem tranquila, mas eu achei que é interessante a gente conversar sobre. E por isso eu elenquei alguns pontos para a gente ir conversando, e conforme eu for conversando, se for pertinente, eu vou trazendo mais coisas em relação ao filme. Mas basicamente é isso, um casal de imigrantes, fogo, eles se mudam para essa cidade tem um rio que corta ela, e então eles ficam muito restritos àquela região deles. E por um acidente que acontece numa loja, que eles têm uma loja, e a filha almeja ser sucessora desse pai que está prestes a aposentar. Um acidente que acontece ali faz com que ela encontre esse elemento água, como eu falei. E aí, a partir disso, eles vão tentando resolver algumas questões que eles encontram em relação à cidade, em relação a uma possível enchente que pode vir e acabar com tudo. Tem a questão da religiosidade, da crença que o fogo, o pai, tem um foguinho azul, que é como se fosse um xamã dele, se assim eu posso colocar. Então, a história toda se passa diante disso. E que a filha sempre almejou ser sucessora desse pai. Mas ao encontrar com o elemento água e sair ali da bolha dela, do fogo, ela entende que talvez não seja o caminho que ela queira, e sim que fosse um caminho para agradar esse pai. E já entra em um dos pontos que eu queria até conversar com vocês, mas eu vou abordar mais profundamente daqui a pouco. Essa questão da gente fazer as coisas para agradar o outro, sejam os pais, namorado, companheiro, amigo, sociedade, enfim. E aí ela entende que o caminho dela é outro, e os pais aceitam, e ela vai trilhar o caminho dela diferente do caminho dos pais. E, inclusive, mostrar que é possível ter uma relação mesmo com tantas diferenças. É muito bonitinho ver a relação dela com o elemento água. Como eu falei, é uma história que a princípio ela é um pouco fraquinha, não tem muito que eu me aprofundar nessa história. Eu acho que isso basicamente resume o filme, mas eu acho que traz grandes lições por trás, e se a gente espremer ali com jeitinho, a gente consegue extrair algumas coisas pra gente pensar. E por isso eu decidi gravar esse vídeo pra gente pensar junto. Mas antes da gente ir pro que me despertou nesse filme, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho pra não perder nada, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, isso ajuda muito a gente do lado daqui.
para a gente até criar uma comunidade cada vez maior, mais unida, para que eu chegue em mais pessoas, a gente consiga ajudar mais pessoas. Me segue também nas outras redes, eu vou deixar o arroba passando aqui do ladinho. Lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real, vão ser muito bem-vindos e eu já agradeço essa ajuda de coração. Sem mais delongas, bora para o que interessa. Eu elenquei alguns tópicos que eu acho que vai ser mais fácil da gente conversar sobre. O primeiro deles é a questão da imigração. A gente vê que eles, desde quando eles chegam na cidade, eles são colocados como marginais. E a gente vê isso na realidade do nosso dia a dia. São pessoas que geralmente vão morar na periferia das cidades, são pessoas que são segregadas, são pessoas que carregam muito preconceito, as pessoas têm muito preconceito com elas. É uma coisa que fica à margem mesmo, é como se fossem pessoas à margem da sociedade, como se não tivessem direitos iguais, como se não pudessem ter oportunidades iguais. Muitas pessoas falam, inclusive, tem muito, né? A gente vê em São Paulo essa questão do pessoal do Nordeste vir tentar a vida em São Paulo e as pessoas colocarem como se eles fossem roubar os empregos de quem está na cidade, como se fosse uma competição, como se eles não pudessem tentar a vida em outro lugar. Então, desde o começo, o filme mostra um pouco disso, deles chegando na cidade, de terem lugares que são proibidos para eles entrarem. Então, a menina, por exemplo, tem uma cena em que ela quer muito ver uma flor X numa exposição e ela nunca pôde entrar, porque nesse lugar da exposição, fogo nunca poderia entrar. Você vai ver. Por que eles colocam isso? Sempre tinha aquela placa de fogo proibido. E até que o amigo dela, ele consegue burlar de alguma forma, enfim, a exposição já nem existe mais, mas a flor ainda tá lá. E aí ela consegue ver a flor. São coisas que é colocado como, mas é perigoso, ou você não pode, a sua condição não permite. Mas se a gente adaptar, se a gente pensar, se a gente for além, a gente consegue fazer. Foi o que o filme mostrou. Eles fizeram uma bolha ali de ar nela, e para que ela ficasse segura, mergulhasse, visse a flor, enfim. Então, essa questão da imigração eu senti muito forte no filme e eu trouxe para a realidade, que é um pouco do que a gente vive hoje enquanto sociedade. A segunda coisa foi a questão do preconceito, que já linka também um pouquinho com o que eu falei em questão da imigração, da gente criar, né? Eu falo a gente porque todos nós está enraizado na nossa sociedade de uma forma ou de outra. Às vezes a gente se pega ainda, por mais que a gente busque quebrar alguns padrões, às vezes a gente ainda se pega em preconceitos. Então, essa questão do preconceito fala muito. Então, a água não se mistura com fogo, que não se mistura com vento, que não se mistura com outra turma, é cada um na sua. O fogo é visto como algo marginal mesmo, algo à parte da sociedade. A cidade não foi construída, adaptada para eles. Eles vieram depois e não teve nenhum esforço para adaptar. Então, o preconceito está muito enraizado e é colocado sempre como fogo não se mistura com água, então vocês não podem se relacionar, vocês não podem estar juntos. E eu acho muito bacana até a atitude da mãe dela, a senhora Fogo, se eu não me engano, e ela meio que apoia a filha. Ela vê que ali vai ter um amor verdadeiro entre os dois, que nasce de uma amizade, enfim, e ela meio que apoia, e ela não alimenta esse preconceito. Então, acho que isso é muito legal. Teve alguns personagens ali que me chamaram a atenção nesse sentido de irem contra a maré. Do normal e do que a gente vê em sociedade, vê até em outros filmes essa coisa mais clichê. Então a questão do preconceito também está muito enraizada e a gente vai vendo ao longo da história de que um complementa o outro. Então o elemento água ajuda o fogo a resolver uma questão e o fogo também, e que eles podem estar juntos, que eles podem se tocar e que pode fazer dar certo, pode funcionar como uma parceria, como um time, enfim. Então, essa coisa do preconceito eu achei que ficou muito em alta no filme. A questão das diferenças, como eu falei, já entra na questão das diferenças, e eu coloquei da completude também, um outro tópico para a gente conversar sobre isso. A princípio, o fogo e a água não podem se tocar, porque a água apagaria o fogo e ela morreria, e o fogo faria com que a água entrasse em ebulição e morresse, e aí eles começam a arriscar.
E aí, quando eles se tocam, eles percebem que um neutraliza o outro. A água, ela esquenta, ela fica um pouquinho, você vê as bolinhas ali fervendo, mas ela não chega a gaseificar, ela não chega a morrer. E o fogo é a mesma coisa, ela diminui um pouco o calor dela. E aí, a partir disso, eles conseguem entender que eles podem ter uma união, de que eles podem se completar. Inclusive, ela tem alguns acessos de raiva em alguns momentos em que a emoção dela tá tão à flor da pele que ela não consegue lidar com as emoções dela, e aí ela como se ela explodisse de algum modo, e é que a partir de um desses movimentos que vem o elemento água para a vida dela. Achei muito simbólico essa coisa de que quando o elemento água entrou na vida dela, ela não teve mais isso, ela conseguiu aprender lidar com as emoções dela, lidar com os sentimentos dela. Então, teve uma parceria. Não que o mérito fosse da água, mas eu acho que dela ter outras experiências, dela entrar em contato consigo mesma, com as diferenças, de quebrar com esses tabus que sempre foi colocado para ela desde que ela nasceu, porque ela já nasceu nessa cidade. A gente vê que ela consegue se entender melhor, lidar melhor com as suas emoções e com seus sentimentos. Então, eu acho que ficou muito legal essa amarração em questão de completude, em questão de viver em sociedade, de conviver com as diferenças, essa questão da união mesmo, e de que a gente não é um ser sozinho, uma coisa complementa a outra e a gente pode pedir ajuda, a gente deve pedir ajuda quando necessário, e que o diferente nem sempre é errado, nem sempre é ruim, que o diferente também pode estar ali para somar com a gente. E por fim, entra a questão de agradar o outro e de viver para agradar esse outro. Como eu falei lá no comecinho, a gente vê desde o começo do filme, quando ela nasce e vai crescendo, que o objetivo de vida dela é ser sucessora desse pai, e que é o sonho desse pai, de algum modo, que ela seja sucessora. Mas quando as coisas vão acontecendo, ela começa a perceber que não é bem assim, que ela não nasceu para aquilo, e que o objetivo de vida dela não é o mesmo sonho do pai. E aí ela consegue colocar para fora, ela consegue verbalizar a duros trancos do elemento água, mas ela consegue colocar para fora, ela consegue verbalizar isso para o pai, e o pai de alguma forma acolhe ela, mostra para ela que tá tudo bem, que ele entende que era o sonho dela e que era o sonho dele, perdão, e não o sonho dela. Então ele apoia na decisão dela de fazer o que ela quer, dela estudar fora, dela fazer outros estágios. E aí a gente vê que é muito legal também essa questão dos pais acolherem ela, tanto lá no começo, quando a mãe entende que ela tá num amor verdadeiro com o elemento água, mas também o pai também de entender que ela não precisa ser sucessora dele. Então ele, para aposentar, ele contrata dois amigos que vivem naquela loja, que sabem bastante da loja, ele se aposenta e a filha vai viver o caminho dela, a vida dela, enfim. Então, me fez refletir muito até onde a gente vive para agradar um outro, para corresponder o outro, e até onde é a nossa vontade, da gente se priorizar e da gente bancar as nossas decisões, porque o outro aguenta. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já assistiram ou se tem um interesse em assistir o filme. Eu vou adorar conversar com vocês sobre. Se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nada e compartilha com os amigos para a gente criar uma comunidade cada vez maior e mais unida. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você também vai gostar. Até mais!